Você já sentiu um cansaço inexplicável? Aquele esgotamento que vai além do físico e parece drenar a sua alma? Você dorme, descansa, mas a sensação de peso continua, como se algo estivesse puxando a sua energia para baixo? E se eu te disser que esse cansaço pode ser um sinal espiritual, um alerta divino de que algo precisa mudar dentro de você? O cansaço espiritual não é apenas sobre fadiga, ele é um reflexo profundo de energias em movimento, da necessidade de cura, da transformação que acontece dentro de você, mesmo que sua mente ainda não compreenda. A alma nos envia sinais quando algo precisa ser visto, aceito, transformado e liberado. E se essa sensação de exaustão for um convite para despertar, para se reconectar com a sua verdade mais profunda? Será que Deus, ou o universo, ou a sua própria intuição estão tentando te mostrar algo que você ainda não percebeu? Agora abra sua mente e o seu coração, pois no vídeo de hoje vamos desvendar o verdadeiro significado desse cansaço espiritual, entender o que ele representa e, principalmente, como lidar com ele para transformar esse peso em renovação e clareza. Então, se você já passou por isso ou conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E fique comigo até o final, porque hoje você pode encontrar respostas que transformarão a forma como você enxerga o seu cansaço. Vamos começar? Você já parou para refletir sobre o mistério por trás do cansaço que insiste em nos envolver? Muitas vezes, olhamos para o desgaste diário como apenas uma consequência da rotina, do estresse e das exigências da vida. Mas e se houver algo mais? E se esse cansaço for um chamado silencioso da sua alma, uma mensagem do divino, tentando nos despertar para algo que não estamos enxergando? O universo se comunica conosco de inúmeras formas, através de sincronicidades, intuições e até mesmo das pausas que a vida nos obriga a fazer. O cansaço espiritual não é apenas uma exaustão comum, mas um sinal profundo de que há algo se movendo dentro de nós, algo que pede para ser visto, compreendido e curado. Quando a alma está sobrecarregada, o corpo responde. Quando estamos desalinhados com nossa verdade interior, sentimos um peso invisível, uma espécie de fadiga que não se resolve apenas com uma boa noite de sono. Mas o que poucos percebem é que esse cansaço pode indicar que estamos carregando energias que não nos pertencem, que precisamos liberar antigas dores ou que chegou a hora de mudar a nossa frequência vibracional para acessar um novo nível de consciência. O universo tem formas sutis de nos guiar, e se a exaustão for apenas a forma de Deus sussurrar para que você pare, respire e finalmente escute. Nesse vídeo, vamos explorar os sinais ocultos por trás dessa exaustão inexplicável e entender como podemos transformar esse estado em uma oportunidade de cura e crescimento espiritual. Se você sente que há algo além do físico te afetando, saiba que essa mensagem é para você. Respire fundo e abra o coração, pois o que você está prestes a descobrir pode ser a chave para a sua transformação interior. Nem todo cansaço pode ser explicado por uma rotina intensa ou pelo peso das responsabilidades diárias. Existe um tipo de exaustão que não se resolve com horas extras de sono, nem com uma pausa na rotina. É um cansaço profundo que parece vir de algum lugar além do corpo, algo que toca a essência da nossa alma. Se você já sentiu essa sensação, é possível que esteja experimentando um chamado divino, um sinal de que a sua energia espiritual está sendo drenada ou realinhada. A espiritualidade nos ensina que o corpo físico e a alma estão conectados por uma rede invisível de energia, e tudo aquilo que vivemos, pensamos e sentimos reflete diretamente nesse campo energético. Quando há um desequilíbrio entre a nossa jornada terrena e a missão espiritual que carregamos, o primeiro sintoma que sentimos
é esse cansaço profundo, como se a alma estivesse tentando nos comunicar algo essencial, mas que insistimos em ignorar. Muitas vezes, esse cansaço surge como um pedido de pausa, um convite para a introspecção. Mas, ao invés de escutarmos, tentamos preencher esse vazio com mais atividades, distrações e mais obrigações. Sentimos o peso do mundo em nossas costas, mas seguimos em frente sem questionar. E pouco a pouco esse desgaste vai se intensificando. De repente, nos sentimos esgotados, emocionalmente sobrecarregados, sem ânimo para as coisas que antes nos traziam alegria. Isso acontece porque, no fundo, a alma anseia por um momento de silêncio, um espaço para se reconectar com a sua essência. Mas como diferenciar o cansaço comum do cansaço espiritual? Um sinal muito claro é quando, mesmo descansando, a sensação de esgotamento não passa. Quando o sono não revigora, quando o corpo parece carregar um peso invisível e a mente se enche de inquietação. Se esse é o seu caso, talvez esteja na hora de parar e ouvir o que o universo está tentando te dizer. Tudo o que sentimos é uma manifestação da energia que circula em nós. Quando essa energia se desalinha, o corpo sente, a mente sente e o espírito pede socorro. O cansaço espiritual não é apenas um fardo, mas um mensageiro. Ele nos alerta para a necessidade de mudanças internas, para a revisão de nossos padrões e crenças que talvez não nos sirvam mais. Ele pode ser um sinal de que estamos resistindo ao fluxo natural da vida, insistindo em caminhos que não são mais para nós. Se você sente esse chamado, não ignore. Ao invés de lutar contra esse cansaço, acolha-o. Ele pode ser o primeiro passo para um despertar profundo, uma oportunidade de transformação. Mas como podemos interpretar essa mensagem da alma? O universo se comunica conosco o tempo todo, mas nem sempre estamos atentos aos sinais que ele nos envia. Quando nos sentimos cansados, sem motivo aparente, muitas vezes isso pode ser um reflexo de um desalinhamento entre a nossa essência e a nossa jornada. A alma, mais conectada às energias sutis do divino, percebe esses desvios antes mesmo que a nossa mente racional possa compreendê-los. O cansaço pode ser um convite para pausar, refletir e realinhar com o propósito maior que nos guia. Muitos sábios e tradições espirituais ensinam que essa sensação de esgotamento pode ser um processo de purificação. Quando energias antigas precisam ser liberadas, quando padrões de pensamento precisam ser quebrados, ou quando estamos carregando pesos que não são nossos, a exaustão surge como um alerta de que algo dentro de nós precisa de cura. Esse esgotamento pode vir acompanhado de emoções intensas, mudanças repentinas de humor ou até uma sensação inexplicável de desconexão. E aqui está um ponto essencial. Esse cansaço não é um castigo, mas sim um chamado para um despertar mais profundo. Ele surge para nos lembrar que precisamos nos reconectar com a nossa verdadeira essência e prestar mais atenção ao nosso estado interior. Muitas vezes, o universo nos desacelera para que possamos escutar melhor a voz da nossa intuição e perceber os caminhos que estão se abrindo diante de nós. Em algumas situações, essa exaustão pode ser resultado de um ambiente carregado de relações tóxicas ou falta de momentos de introspecção. A alma anseia por equilíbrio, e quando nos afastamos do nosso centro, o cansaço espiritual pode ser um lembrete gentil ou intenso de que é hora de buscar um realinhamento. Nos próximos blocos, exploraremos como interpretar melhor esses sinais e quais passos podemos tomar para transformar o cansaço em um portal de renovação e crescimento. Afinal, toda a jornada de despertar passa pelo momento em que a alma pede descanso para renascer ainda mais forte. Se você tem sentido esse peso inexplicável, saiba que esse cansaço espiritual não chega até você por acaso. Ele é um convite à transformação. Pense em um rio
que ao encontrar pedras no caminho precisa mudar a sua rota para continuar fluindo. Da mesma forma, esse esgotamento interior pode estar indicando que a sua alma precisa de uma nova direção, de um realinhamento mais profundo com a sua essência e missão. Muitas vezes esse processo se manifesta quando estamos resistindo às mudanças que a vida nos pede. A energia espiritual que deveria fluir livremente dentro de nós acaba estagnada, criando uma sensação de peso e exaustão. Isso pode acontecer quando insistimos em caminhos que já não nos servem, quando nos agarramos a padrões emocionais antigos ou quando nos afastamos da nossa conexão com o divino. O cansaço, então, surge como um alerta silencioso. Algo precisa ser renovado, algo precisa ser deixado para trás. Mas o que isso significa na prática? Significa que talvez seja o momento de olhar para dentro e se perguntar: o que em minha vida já não ressoa com a minha verdade? O que eu estou carregando que eu já deveria ter liberado? Pode ser um trabalho que não traz mais propósito, relacionamentos que drenam a sua energia, ou até mesmo hábitos e crenças que limitam a sua expansão. Esse cansaço espiritual pode ser o empurrão que você precisa para abandonar aquilo que não faz mais sentido e abrir espaço para o novo. A espiritualidade nos ensina que toda transformação vem acompanhada de um período de desconforto. O cansaço que sentimos pode ser justamente esse intervalo de transição entre o velho e o novo, um momento em que a alma se ajusta à frequência de um novo estágio de consciência. Em vez de resistir, acolha essa fase com aceitação. Permita-se sentir, refletir e entender o que a sua essência está tentando lhe mostrar. Se você se sente drenado, talvez a sua energia esteja sendo desperdiçada em batalhas que não são suas. Estamos constantemente absorvendo emoções, pensamentos e vibrações do ambiente ao nosso redor, e isso pode nos sobrecarregar de uma forma invisível. Por isso, além de questionar o que dentro de você precisa ser transformado, é essencial observar o que está sugando a sua energia externamente. Quem ou o que está drenando a sua energia? Esteja atento. Esteja atento aos ciclos da vida. A espiritualidade é repleta de movimentos e mudanças, assim como as estações do ano. Há momentos de expansão e ação, mas também há momentos de recolhimento e renovação. O cansaço espiritual pode estar lhe pedindo exatamente isso, uma pausa consciente para que a sua alma possa se reorganizar e se fortalecer. Ao invés de lutar contra essa sensação, pergunte-se: o que minha alma está tentando me ensinar com esse cansaço? Qual o próximo passo que eu preciso dar para me sentir mais alinhado? O despertar espiritual nem sempre vem na forma de momentos grandiosos. Muitas vezes ele se revela nos pequenos sinais do corpo e da mente. Ouça o que sua alma está lhe dizendo. Esse processo, embora desafiador, é um convite para nos entregarmos ao fluxo divino e permitirmos que a sabedoria superior nos guie. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, então aproveite esse momento para apoiar o meu trabalho. Deixe o seu like para que essa reflexão chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. Se ainda não é inscrito, junte-se à nossa comunidade e ative o sininho para continuar essa jornada de autoconhecimento e espiritualidade. E me conta nos comentários, você já sentiu esse tipo de cansaço sem explicação? Como você tem lidado com isso? A sua experiência pode iluminar o caminho de outras pessoas. Muitas vezes, nós resistimos às mudanças porque tememos o desconhecido. Queremos respostas imediatas, explicações lógicas e soluções rápidas para aquilo que nos aflige.
Mas o verdadeiro despertar exige que confiemos, que nos rendamos ao mistério da existência e aceitemos que nem sempre teremos todas as respostas de imediato. O universo trabalha em ciclos e há momentos em que precisamos nos recolher para nos fortalecer. O descanso espiritual não é preguiça nem procrastinação. Pelo contrário, ele é um ato de profunda sabedoria. Quando nos permitimos pausar, refletir e nos conectar com a nossa essência, abrimos espaço para a renovação. Assim como a terra precisa de um tempo de repouso entre as colheitas para que o solo recupere a sua fertilidade, nós também precisamos de momentos de introspecção para restaurar a nossa energia. A espiritualidade nos ensina que há um tempo certo para tudo. Quando ignoramos os sinais e tentamos continuar no piloto automático, podemos nos afastar do nosso verdadeiro caminho. O cansaço pode estar dizendo que precisamos mudar de rota, que algo dentro de nós precisa ser ajustado para que possamos seguir com mais leveza e propósito. Muitas tradições espirituais também falam sobre a importância da entrega. A confiança no fluxo divino nos liberta da ansiedade e da necessidade de controle. Quando resistimos, gastamos a nossa energia tentando forçar algo que talvez não seja para nós naquele momento. Mas quando nos entregamos ao processo, permitimos que a graça divina nos envolva e nos conduza para onde realmente precisamos estar. E então, ao invés de ver esse cansaço como um obstáculo, podemos reconhecê-lo como um mestre. Ele nos ensina sobre paciência, sobre rendição e sobre a necessidade de cuidar de nós mesmos com carinho e respeito. Cada fase de desgaste emocional ou espiritual é, na verdade, um portal para um novo nível de consciência. Portanto, pare por um instante. Respire fundo. Feche os olhos e sinta o seu corpo. O que ele está tentando te dizer? O que a sua alma deseja expressar? Escute com atenção, pois as respostas estão dentro de você. Se você chegou até aqui, já percebeu que o cansaço que sente pode ser muito mais do que apenas uma fadiga comum. Ele é um mensageiro silencioso, um sussurro do universo e da sua própria alma, pedindo que você olhe para dentro e perceba os sinais que estavam ali o tempo todo. Mas o que fazer com esse chamado? Como transformar essa exaustão em força, essa inquietação em clareza? A resposta está na rendição consciente. Não no sentido de desistir, mas de se entregar ao fluxo divino, permitindo-se confiar que há um propósito maior por trás desse processo. O cansaço pode ser um sinal de que você resistiu por tempo demais a mudanças inevitáveis, segurou emoções que precisavam ser libertas ou ignorou os convites que a vida lhe fez para expandir a sua consciência. E agora a sua alma está pedindo renovação. Mas essa renovação não virá através da pressa ou da busca por respostas imediatas. Ela acontece quando você aprende a escutar, quando você cria espaço dentro de si para que o novo entre. A exaustão espiritual pede pausas, silêncio, momentos de reflexão profunda. Ela convida você a se afastar do barulho externo e a mergulhar na sua própria essência, pois é lá que a cura começa. Muitas vezes esse cansaço é um indicativo de que você está no limite de uma grande transformação. Quanto mais perto estamos de um novo nível de consciência, maior é a necessidade de liberar o que nos prende ao passado. As dores antigas, os medos enraizados, as crenças limitantes, tudo isso pode estar pesando em sua energia, impedindo que você caminhe leve em direção ao que realmente ressoa com a sua alma. E talvez você esteja se perguntando: como eu posso atravessar essa fase? A resposta está na simplicidade, no ato de se permitir desacelerar e confiar, na prática da meditação,
que aquieta a mente e alinha o seu espírito com a energia do universo, na conexão com a natureza, que restaura a sua frequência e o lembra de que a vida sempre se renova, na oração sincera, que não precisa de palavras difíceis, apenas da sua intenção pura de se alinhar com a vontade divina. Além disso, esse é o momento de reavaliar a sua jornada. O que está drenando a sua energia? Quais caminhos você tem percorrido que já não fazem mais sentido? O que a sua alma anseia, mas você tem medo de permitir? Quando você reconhece o que não serve mais, abre espaço para que novas oportunidades e novas perspectivas entrem em sua vida. Lembre-se, toda purificação exige um período de desconforto. O casulo é apertado antes da borboleta abrir as suas asas. A semente precisa romper a sua casca antes de se tornar uma árvore. Você está em um processo de transmutação e esse cansaço é a prova de que você está evoluindo. Ele não é o fim, ele é um portal para algo muito maior. Então, da próxima vez que sentir esse peso sobre os seus ombros, não veja isso como um obstáculo, mas como um sinal de que você está avançando. Respire fundo, entregue-se ao fluxo divino e confie. A sua alma sabe o caminho. Ao longo dessa jornada, desvendamos um mistério que poucos ousam questionar. O cansaço pode ser mais do que apenas desgaste físico ou mental. Ele pode ser um chamado, um sussurro do divino, uma pausa imposta pela própria alma para que possamos nos reconectar com a nossa verdadeira essência. Se você tem sentido essa exaustão inexplicável, não a encare como um obstáculo, mas como um convite. Um convite para desacelerar, refletir e abrir espaço para a renovação espiritual em sua vida. Em cada suspiro de cansaço pode haver um aprendizado, uma cura, uma resposta esperando para ser ouvida. Talvez esse cansaço seja o sinal de que a sua alma está prestes a renascer para uma nova fase, mais leve, mais consciente, mais alinhada ao propósito divino. O universo tem formas sutis de nos guiar. E se essa exaustão for apenas a forma de Deus, sussurrar para que você pare, respire e finalmente o escute. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar essa jornada de autoconhecimento e despertar espiritual. Nos vemos no próximo vídeo. Paz e luz no seu caminho.